Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Fernandes, estou aqui representando a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina. Eu trabalho na gerência de documentos e registros, escrituração escolar, e vou ajudar vocês no preenchimento dos anexos encaminhados conforme o documento norteador 1/2020, baseado no decreto 234, de 22 de maio de 2020, no que se refere à educação infantil. Alguns informes iniciais é que esses anexos, eles devem ser preenchidos com muita atenção, pois eles vão resguardar todo o trabalho realizado de forma remota. Nós temos dois tipos de formulários. Um para as unidades com gestor escolar e outro tipo para unidades sem gestor escolar. Todos os formulários podem ser digitados ou manuscritos, desde que com caneta de tinta azul ou preta e com letra legível. Os formulários não podem ser alterados, nem mesmo para colocar o timbre da unidade escolar. Os anexos 2 e 6 não cabem para as unidades da área rural sem gestor. Com relação aos formulários, aos anexos para o ensino fundamental, eles serão tratados em outro vídeo orientador. Anexo 1. Formulário para as unidades com gestor. Registro das atividades do Plano de Estudos Tutorado, PET, e cumprimento da carga horária. Ele deve ser preenchido pelo professor e pelo educador, por turma, ou seja, esse formulário vai ser preenchido 2 vezes para cada turma, um pelo professor e um pelo educador. Aqui a gente vai preencher o nome completo da criança. No planejamento das atividades ou experiências pedagógicas, vai ser preenchido conforme as orientações dadas pela Secretaria Municipal de Educação de Diamantina e pelo material de apoio pedagógico. O registro dos trabalhos vai ser o momento da realização daquela atividade. Por exemplo, vocês encaminharam para as crianças um projeto de leitura. Qual foi o trabalho encaminhado? Qual foi o material encaminhado? O que vocês esperam da criança? Aqui, a família vai poder encaminhar para vocês foto, áudio ou vídeo do momento que a criança estiver realizando aquela atividade. Período da realização da atividade escolar. É a data de início e término dessa atividade. Na observação, o professor e o educador vai informar se essa atividade foi cumprida, não foi cumprida, se foi cumprida parcialmente ou outra informação que ele achar pertinente registrar. Aqui embaixo vai preencher a data do fechamento dessa etapa. E aqui a assinatura do professor e do educador, do supervisor escolar e do gestor escolar. Tranquilo? Anexo 1 para as unidades sem gestor escolar. Mesma forma, preenchido pelo professor e pelo educador, ou seja, 2 folhas desse anexo para cada turma. O anexo vai mudar um pouquinho, porque aqui, nas escolas sem gestor, as turmas são cicladas, na sua maioria. Então, aqui, ó, o professor e o educador
vai preencher a enturmação de cada aluno. Maternal 1, nome do aluno. Maternal 2, nome do aluno. Maternal 3, primeiro período, segundo período, e os dados dos alunos, das crianças daquela enturmação. Aqui, o nome da criança, mesma coisa, planejamento da atividade ou experiência, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina e do material de apoio pedagógico. Mesma coisa, registro do momento da atividade, do momento da realização daquele trabalho. O período, data de início e término da atividade e a informação que achar pertinente, bem como se foi cumprido ou não, parcial ou não. Data do fechamento da etapa e a assinatura do professor e do educador. Aqui, quem vai assinar como responsável, supervisor e gestor são as pessoas indicadas pela Secretaria Municipal de Educação de Diamantina como autorizados para essa função, o supervisor e o gestor. Anexo 2, formulário para as unidades com gestor. Plano de escalonamento, rodízio de servidores. Ele é preenchido pelo gestor, referente a todos os servidores que trabalharão presencialmente, separados por dia. Aqui, ele vai preencher a data do dia, né, que a equipe vai trabalhar, o nome dos servidores que vão trabalhar nesse dia, matrícula e CPF de cada servidor, situação funcional, efetivo, contratado ou comissionado. O cargo vai descrever servente escolar, professor P1, professor P2, educador, assistente, gestor, vice ou supervisor. Qual o turno que essa equipe vai trabalhar, que esse servidor vai trabalhar? Matutino? Vespertino, horário de entrada e saída de cada servidor conforme o dia trabalhado. Aqui a data de fechamento dessa etapa e a assinatura do gestor. Reforço mais uma vez que esse formulário não cabe para as unidades que não têm gestor. Formulário 3, mapeamento da viabilidade e prioridade da unidade escolar. Esse anexo, ele cabe para todas as unidades, ou seja, unidades com e sem gestor escolar. Ele é preenchido pelo gestor, onde houver, e pelo professor, onde não tiver o gestor, referente a todos os servidores da unidade. E cabe lembrar que é um formulário para a unidade escolar. Tranquilo? Aqui nós vamos preencher o nome completo de todos os servidores da unidade, a matrícula de cada um, CPF, a data de admissão, situação funcional, se efetivo, contratado ou comissionado, o cargo de cada um, se esse servidor ele é cargo em comissão ou função gratificada, colocar sim ou não. Se esse servidor está em regime de trabalho remoto, se sim ou não. E as formas de comunicação com cada servidor. Telefone, fixo, celular? Qual o número desse telefone ou zap? Ou celular ou fixo? O e-mail, institucional ou pessoal? O endereço desse e-mail. Só uma coisinha aqui, caso a unidade escolar não tenha a informação, matrícula, CPF, data de admissão e situação funcional,
dos servidores, ela pode nos solicitar por e-mail. Eu vou deixar no final aqui o e-mail para dúvidas, para solicitações ou demais informações. Tranquilo? No final, data do fechamento da etapa, assinatura do gestor, onde houver, e do professor nas unidades sem gestor. Formulário 4, formulário para as unidades com gestor. Ele é preenchido pelo professor ou educador, conforme as atividades realizadas, por turma, ou seja, uma folha para cada turma. Esse anexo refere-se ao plano de trabalho individual e relatório de execução das atividades no regime de trabalho remoto. Aqui, o professor ou educador vai registrar a atividade a ser desenvolvida com a criança, com a turma. Produtos a serem entregues. Qual o produto que vai ser enviado para as crianças? Data de início prevista, data de término prevista e a fonte de comprovação. Qual material que o professor ou educador pretende receber de cada criança? É aqui que ela vai registrar, tá? Data do fechamento da etapa, data da assinatura do professor, do supervisor escolar e do gestor. Anexo 4, para as unidades sem gestor escolar. Ele vai ser preenchido também pelo professor ou educador, uma folha para cada turma, e aqui vai descrever a turma de cada atividade. Maternal 1, atividade pactuada. Maternal 2, atividade. Primeiro período, qual atividade. Segundo período, qual atividade. Qual o produto que vocês pretendem receber enviar para essas crianças, a data de início e término de cada atividade e a fonte de comprovação. O que o professor ou educador pretende receber desses alunos. Data de fechamento da etapa, data de assinatura do professor ou educador, assinatura do supervisor e do gestor, conforme indicação da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina. Anexo 5, controle interno de distribuição do plano de estudo tutorado para as unidades com gestor escolar. Ele é preenchido pelo professor, informando a forma e o dado de contato com os alunos. Esse anexo caberá uma folha para a unidade escolar. Nome do aluno, forma de contato, tipo telefone, zap, e-mail, Facebook ou outro meio de contato. E os dados desse contato, número do telefone, número do zap, endereço do e-mail, endereço do Face ou outro meio. Vai ser fornecido algum trabalho por meio virtual? Sim ou não? Qual o meio utilizado e como ele vai ser fornecido? O trabalho vai ser distribuído de forma impressa para as famílias? Sim ou não? Onde? Como? Para quem vai ser entregue? E aqui a gente chama a atenção para o protocolo de entrega desse material. A data de fechamento da etapa e a assinatura do professor, supervisor e do gestor. Anexo 5, para as unidades sem gestor escolar. Ele é preenchido também pelo professor, uma ficha por unidade escolar, e aqui vai colocar o nome completo da criança, a enturmação dessa criança,
forma de comunicação, telefone, zap, e-mail, face ou outro meio, e os dados dessa comunicação, número do telefone, número do zap, endereço do e-mail, do face ou do outro meio de comunicação. O trabalho vai ser distribuído de forma virtual? Sim ou não? Qual o meio utilizado e como que vai ser enviado? Vai ser distribuído de forma impressa? Sim ou não? Onde? Como? Para quem? E mais uma vez a gente chama a atenção para o protocolo de entrega deste material. Data de fechamento da etapa, a assinatura do professor e, mais uma vez, do servidor encarregado através da Secretaria Municipal de Educação como supervisor e como gestor escolar. E o anexo 6, formulário para as unidades com gestor escolar, a gente reforça que esse formulário não cabe para as unidades sem gestor e vai ser preenchido pelo supervisor escolar, registrando as atividades realizadas, as orientações desenvolvidas. E aqui ele vai preencher a data do fechamento dessa etapa e a assinatura do supervisor e do gestor escolar. Tranquilo? Aqui algumas informações finais e os nossos contatos. As unidades sem gestor deverão encaminhar os originais do protocolo de entrega do PET, dos materiais complementares e kit de material escolar para a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina ao final de cada etapa. Então, os protocolos das escolas municipais sem gestor vão ser encaminhados para a secretaria originais. Então, terminou a etapa de entrega dos PETs, materiais de apoio e kits de material escolar, terminou essa etapa, entrega os originais dos protocolos na secretaria. As unidades que têm gestor vão manter estes protocolos originais arquivados na unidade. Todos os anexos devem ser encaminhados via e-mail mensalmente para as unidades com gestor através do e-mail da unidade. Para as unidades sem gestor, por e-mail para a gerência pedagógica @diamantina.mg.gov.br e ou para a escrituração escolar escrituração escolar@diamantina.mg.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer necessidade, podem nos contactar por e-mail ou pelo telefone 3531-9285, de 7 às 13. Tranquilo? Bom trabalho a todos. Vamos ficar tranquilos, né? Apesar de tudo. Todos aqui contra o vírus. Vamos nos prevenir, usar máscaras e lavar as mãos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.